Olá a todos. Esperar algum tempo para se juntarem a nós. Decidi fazer aqui uma live tanto no Facebook como no Instagram, muito rápida. Isto porque acabei agora mesmo aqui umas gravações para um conjunto de aulas gratuitas que vão sair já amanhã a propósito do aniversário da Academia Online. E aproveito para te avisar que se ainda não te inscreveste, ainda podes fazê-lo. Basta seguir os links no Instagram, o link está na bio, e no grupo do Facebook penso que já lá estão os links, senão eu já lá deixo. E então acabei aqui as gravações e decidi num instante passar por aqui para aproveitar que tinha aqui a câmara montada para fazer aqui umas pequenas notas sobre maio, porque na verdade nem me tinha dado conta que já estamos a dia 4 e portanto já temos aqui 4 dias do mês de maio passados, praticamente, e então já estava aqui devido este direto sobre o mês, e prometo que vai ser rápido, tá bom? Até porque sei que a hora não é mais conveniente, mas isto depois fica gravado. Eu vou procurar gravar, pelo menos a do Instagram, para não se perder. E então dar-vos só aqui algumas notas sobre o mês de maio, o que é que temos aqui à nossa frente, o que é que está a acontecer. Dia 3, pois é, alguém me está a dizer que é dia 3. Portanto, vocês veem como é que eu estou. Eu já estou no dia 4. Bom, então, notas aqui importantes sobre o mês de maio. Temos aqui um mês numerológico de energia 9. E, por norma, o 9 é o número que tem, de alguma forma, a pior reputação de todos os números. Pelo menos em alguns casos. E para quem já sabe algumas coisas de numerologia, para quem não sabe, eu vou passar aqui a explicar aqui algumas notas muito rápidas. Portanto, o 9 é o último dos números de 1 a 9, portanto, os números dos dígitos únicos. E, portanto, ele representa muito o balanço, a conclusão, a consagração, portanto, o fim da linha, a meta. E, em termos de características, ele alinha-se muito com todas as energias que são universais, o amor incondicional, a sabedoria, a nobreza, o espírito nobre, a boa vontade, o altruísmo, o humanitarismo. E então, por norma, ele acaba por trazer aqui alguma ambivalência quando nós pensamos no 9, ou pelo menos as pessoas que talvez possam saber só algumas pequenas dicas de numerologia, não tanto a fundo da numerologia na prática. Porquê? Porque, por norma, quando nós pensamos ou em caminho de vida, neste caso propósito, missão, ou em características pessoais, nós pensamos automaticamente, quando pensamos no 9, nas características da nobreza, também do carisma, do humanitarismo, estar ao serviço do outro, o que, por norma, são características que nós consideramos bastante positivas, porque só pensamos nas positivas, e, portanto, quando pensamos no 9 associado a características ou a propósito de vida, ele geralmente tem um ponto a favor. E, portanto, nós gostamos de pensar no 9 assim. Por outro lado, quando nós pensamos no 9 associado a período de tempo, e aí seja em ciclos, ou ano pessoal, ou ano universal, geralmente nós associamos a acontecimentos externos e, portanto, fecho de ciclo, desapego, perdas, e aí o 9 já não ganha assim umas nuances tão favoráveis. E, portanto, achei importante trazer aqui algumas considerações sobre o 9 antes de avançarmos para o mês de maio, que obviamente vai ter um pouquinho disto tudo, que é, acima de tudo, o 9, ele vem expressar talvez o mais elevado valor da humanidade, que é o amor. E não estou a falar do amor humano, não estou a falar do amor entre homem e mulher, ou entre mulher e mulher, tanto faz, homem e homem, ou filho para mãe e de filha para pai. Eu não estou a falar do amor a esse nível das relações humanas, eu estou a falar do amor que transcende. Isto vai soar um bocadinho filosófico, ok? Mas o 9 também tem um pouco de filosofia à mistura, que é o 9 apela-nos a transcendermos todas as limitações da vida humana para podermos mais facilmente estarmos alinhados com algo que alimenta o nosso espírito, digamos assim. Então, a proposta que ele faz é esta ambivalência que ele também tem e que nós, do nosso ponto de vista humano, vemos, que é, por um lado, todas as características que nos levam a fazer o bem pelo outro, a querer o bem à humanidade,
toda essa nobreza, todo esse desapego a uma intenção puramente pessoal, que essas características estejam sempre colocadas ao serviço daquilo que é o ciclo da vida e o ciclo do tempo nosso e da vida. E novamente isto é um pouco filosófico, sobretudo quando nós o colocamos assim fora da nossa experiência pessoal, mas a verdade é que, se nós pensarmos, todos nós passamos por isso constantemente. Todos nós, a todo momento da nossa vida, passamos por fases em que temos que encerrar ciclos e passar por processos de limpeza, de arrumação, libertar aquilo que já não funciona para abrirmos espaço a coisas melhores e a coisas novas. E lá está, é nessas alturas que nós menos gostamos do 9, porque mesmo que não saibamos nada de numerologia, e não precisamos de saber, a verdade é que o 9 manifesta-se na nossa vida, nem que seja de 9 em 9 anos. Ok? Então, este mês de maio traz-nos um pouquinho deste 9, e já agora colocando aqui uma nota, eu muitas das vezes recebo mensagens sobre: Ana, explica-me qual é a diferença entre o ano pessoal e o ano universal, ou neste caso o mês pessoal e o mês universal. Portanto, a diferença entre a energia pessoal e a energia universal. E eu geralmente digo sempre que, e novamente sem exemplos práticos às vezes fica mais difícil de percebermos, que a energia universal é a energia que nos toca a todos e a energia pessoal é aquela que nos toca mais, obviamente pessoalmente, passo o pleonasmo. Se nós pensarmos na circunstância atual que estamos a viver, fica muito fácil de perceber essa diferença. Ou seja, nós neste momento estamos todos, cada um na sua individualidade, cada um na sua forma específica de viver e consoante as características que a sua vida tem, a passar por uma experiência que é comum. Claro que cada um de nós vai tirar dessa experiência, a partir da sua perspectiva, a sua própria ilação, e obviamente que esta experiência vai moldar a nossa vida também consoante aquilo que são as nossas características e a nossa perspectiva perante a vida, mas há uma linha comum. Nem que seja o facto de, durante algum tempo, estarmos em confinamento. Ok? Portanto, esta é a grande diferença entre o universal e o coletivo. Então, que pelo menos nós mantenhamos daqui para a frente a ideia de que, a partir de agora, sempre que eu pensar em coletivo, não vou pensar numa coisa tão distante. Sempre que eu pensar em universal, não vou pensar em algo tão distante de mim. Eu vou pensar em algo que até me pode tocar muito. Consoante, obviamente, o tipo de experiências, nem todas têm que ter esta dimensão. E então, o que é que nós temos aqui? E já agora lançar-vos a questão. Vou abrir aqui os comentários também. Como sempre, nunca consigo perceber muito bem onde é que estão aqui os comentários. Vou dar aqui boa tarde a várias pessoas que estão aqui a acompanhar. E eu aqui com medo que a esta hora não estivesse aqui ninguém. Mas afinal, não consigo ver muito bem os comentários no Facebook. Está aqui. Ok, então dar aqui as boas tardes: Rita, Sílvia, Cátia, Silvana, Isabel. Bem, aqui no Instagram anda a ganhar nos comentários. Fazemos aqui, olá Paula, fazemos aqui a pergunta, Joaninha, fazemos aqui a pergunta direta de, nós estamos agora aqui numa fase de transição, e eu não sou muito fã de previsões. Quem me segue já sabe disso, que eu acho que as previsões podem e devem sempre ser moldadas a cada momento, se nós mudarmos a nossa perspectiva e a nossa consciência. Olá da Suíça, olá Guida, tudo bem? Mas a verdade é que, se recordam, talvez, do direto que fizemos em março, creio que foi em março, ainda, que nós falámos aqui do mês de maio como um mês de balanço e de conclusão, em que algumas coisas iriam, de facto, provavelmente ter o seu término. E a verdade é que estamos a passar precisamente por esta fase de reajustamento, ou, de alguma forma, retornarmos um pouco à normalidade. E eu queria lançar-vos aqui a questão, antes de vos dar aqui as dicas que eu tenho para vocês sobre o mês de maio, de como é que vocês perspectivam a vossa vida. Eu estou a falar em termos individuais, não tanto em termos de coletivo. Agora para os próximos tempos, não é? Porque a partir de amanhã já vamos ter uma nova etapa, uma nova fase, pelo menos para a maior parte de nós. Então se me puderem deixar aí umas notas. Como é que vocês estão a sentir? Eu tenho recebido muitos e-mails sobre este tema, apesar de ser um tema que eu nem costumo trazer muito aqui, pelo menos às redes sociais, porque o meu foco é outro. Mas têm surgido vários e-mails, várias questões de, por um lado, pessoas que estão receosas do que é que vai acontecer a seguir,
e pessoas que estão expectantes, porque está tudo muito em aberto, até porque algumas pessoas tiveram mais abalos do que outras na sua vida profissional. E ver aqui os vossos comentários. Não sei se querem partilhar comigo aí algumas ideias para depois encaixarmos aqui as dicas que eu tenho para vocês. Se calhar para alguns de vocês nem vai mudar assim tanta coisa. Vou voltarmos devagarinho à nossa vida mais ou menos normal. Ou até se acham que nós vamos voltar à vida normal ou não. Ok, tenho aqui alguns comentários. Portanto, alguém que diz que desafiante, mas muito mais criativa do que até agora. A Silvana diz que ainda não tem muita vontade de sair. Introspeção. E a maior parte de vocês vai continuar, pressuponho, então, em teletrabalho. Pelo menos parece-me pelos comentários, não é? Bom, no fundo, Ok. Alguém me diz aqui que está com receio de sair do isolamento. Se as pessoas positivas dizem esperança de me tornar ainda melhor, vamos falar sobre isso precisamente. Continuar a aprofundar e limpar. Bom, nós na verdade vamos ter um pouco disso tudo. Para além daquilo que eu já referi em relação ao que é o 9, e obviamente que nós estamos a falar de um mês. Um mês é, em termos numerológicos, é um período muito curto. Alguém aqui que me diz que o isolamento serviu como retiro espiritual. E alguém que diz, assim um bocadinho como eu, tenho estado a trabalhar, nesse ponto não noto, mas a nível pessoal dei por mim a terminar certos projetos que tinha iniciado o ano passado. Ok. A maior parte das pessoas ainda continua... Oi Maria João, tudo bem? A dizer que vão continuar em teletrabalho. Obviamente quem tem filhotes, a situação é um pouco difícil, não é? Mais desafiante, digamos. Ora, então, pontos aqui que eu quero referir relativamente a este mês de maio. Disse-vos há pouco que, para além de, quando pensamos do 9 em termos de período, nós geralmente pensamos nas coisas que nos custam mais, porque ninguém gosta de encerrar ciclos, ninguém gosta de largar, ninguém gosta de libertar, ninguém gosta do desapego, sobretudo quando ele não é voluntário, e na maior parte das vezes não é. E então, nós muitas vezes esquecemos que o 9 tem outro lado que tem, sobretudo, maior magnitude, naturalmente, quando nós falamos de ano pessoal, porque é um período mais longo. Em termos numerológicos, um mês é um tempo muito curto. É uma energia que às vezes pode ser sentida de uma forma mais incisiva, por ser rápida, mas cujos efeitos não são de uma dimensão tão grande quanto quando nós falamos de um ano pessoal. Contudo, uma das coisas importantes a reter, ou pelo menos para mim, e é um dos conselhos que eu vos quero dar, é que o 9 não fala só de perdas, nem de balanços, nem de conclusões, nem de fechar portas, nem de processos difíceis. Muitas das vezes o 9 pode e deve ser visto como um processo de consagração. E acho que a ideia talvez mais interessante de nós mantermos na nossa cabeça para nos ajudar com isso é pensar que todo o processo de 1 a 9 é o processo de uma corrida. E nós temos tanto o ponto de partida, que neste caso poderia ser representado pelo 1, como temos a meta. E o 9 representa essa meta. E a meta tanto pode... Geralmente nós chegamos à meta cansados, sem dúvida nenhuma, seja porque fomos a correr, seja porque fomos no nosso ritmo, seja porque o percurso foi longo, seja porque estávamos a fazer trail e o percurso foi cheio de percalços. Bem, o cansaço pode vir de várias fontes. De qualquer forma, quando nós chegamos à meta, não só existe esse cansaço, como também existe realmente um marco que distingue a forma como fizemos o percurso, e isto é muito importante, como também o momento em que nós podemos preparar para celebrar a chegada à meta e preparar um novo processo. Então, o 9 tem sempre uma linha muito tenue que separa este processo acabado do novo que se está a manifestar de uma forma intermitente. E então ele geralmente cria algum desfazamento no tempo. E eu sinto que nós vamos de alguma forma sentir isto este mês,
que é a maior parte de nós, seja porque já vai voltar à vida mais ou menos normal, seja porque estamos cansados de estar confinados, seja porque a nossa própria natureza é uma natureza mais agitada e não tanto recolhimento, então estamos com alguma ânsia em pôr a nossa vida a correr, mas por outro lado, a verdade é que ainda não é tempo, por questões que todos nós sabemos, de viver a nossa vida normal. E então isto vai interiormente criar uma espécie de desfazamento, em que muitas das vezes nós vamos sentir que estamos aparentemente a poder viver a nossa vida normal, e eu não falo obviamente das questões associadas ao desconfinamento ou não, estou a falar de nós enquanto pessoas voltarmos ao nosso dia-a-dia e a ver a vida da mesma forma, e há outros momentos em que nós vamos perceber que afinal já não é assim e que já não é ajustável. Até porque, e não quero entrar aqui em especificidades dos números, porque isso implicaria eu explicar muitos cálculos, mas nós temos aqui uma tríade a funcionar neste mês, que é uma tríade 4, 5, 9, e temos lá um pedacinho muito pequenino de 1. E o que é que isto quer dizer? É que nós tanto temos energias muito rápidas, energias menos rápidas, e temos um 9 que nos permite esta atenção não ao tempo da vida prática, mas ao nosso tempo. O que é que isto quer dizer em termos práticos realmente? É que há aqui vários processos que eu acho que é importante nós mantermos presentes. É possível que alguns de nós já estejamos inconscientemente a fazer este processo, não só porque já estamos em maio, mas porque tudo isto tem vindo de trás. Portanto, não é chegamos no dia 1 de maio e de repente somos pessoas novas, isso não funciona assim. Portanto, há sempre um período mais ou menos dilatado em que se calhar pessoas que são mais rápidas sentem mais rapidamente, pessoas que são mais assim relax sentem passado uns dias do mês começar, mas garantidamente que todos nós vamos sentir. Que é, eu já vou explicar melhor, Silvana, está bem? Que é o seguinte, portanto, dicas. O 9 pede sempre processos de arrumação. E eu poderia falar-vos aqui nestes conceitos mais abstratos e mais esotéricos e arrumar partes de nós que já não funcionam. E não quer dizer que isso tudo não funcione, mas este mês apela a algum pragmatismo. Porque não esqueçamos que nós estamos num ano que fala de aspectos práticos. Fala daquilo que se vê na matéria, não tanto em termos de ideologias ou filosofias de vida. Este ano vai correr sempre melhor para quem souber ter um espírito prático. E eu não estou a dizer com isto que nós não possamos, obviamente, manter o nosso lado mais filosófico ou mais espiritual até para nos guiar. Claro que sim. Esse é o percurso, mas depois a vida acontece na prática. E, portanto, aqueles de nós que não souberem ao longo do ano irmos fazendo pausas para medir o resultado das nossas ações, das nossas reflexões, se nós nos mantivermos, vou dizer assim mais diretamente, se nós nos mantivermos apenas nas ideias, o ano vai passar sem grande concretização. Portanto, é um ano que pede ação e pede praticabilidade e pragmatismo e focar naquilo que é essencial e trabalhar para isso. Quando nós chegamos a este mês 9, que novamente vem com uma conclusão de tantos outros meses que entretanto já percorremos, ele está a dizer-nos que há portas que estão disponíveis para se abrir, mas nós precisamos de entrar numa arrumação completa da nossa vida. E então, há aqui várias sugestões que ajudam a fazer essa arrumação. E vou começar por aquela que, pelo menos para mim, me tocou mais, que é a arrumação. E vejamos uma coisa, nós tivemos, e ainda estamos, a viver um tempo em que foi-nos pedido uma maior reclusão e isso ter-nos-á permitido, espero eu, à maior parte de nós, uma maior ligação com o sítio onde nós vivemos. E então, uma das estratégias ótimas para ter neste mês de maio é, por exemplo, a arrumação da nossa casa. Porque está mais provado isso, e eu acho que não é preciso também termos assim tantas provas na prática, que quando nós temos um ambiente onde nós vivemos que é arrumado e que é funcional à nossa forma de viver, que fica mais fácil nós pensarmos, planearmos, estruturarmos, organizarmos e entrarmos na ação. Eu não sei quanto a vocês, mas muitas das vezes acontece à maior parte das pessoas, e a mim também, que
quando nós andamos muito confusos das ideias, aquilo que nós vamos fazer é o quê? É arrumar, não é? Arrumamos a nossa secretária, arrumamos a nossa casa, arrumamos o escritório, porque obviamente isso dá-nos, quando nós à nossa frente, no nosso ambiente, com aquilo que interagimos, nós vimos arrumação e espaço, nós conseguimos melhor pensar. Agora, eu acho que é importante fazermos isso na nossa casa, sem dúvida nenhuma, mas também é preciso fazer isso em outros aspectos da nossa vida. E então este mês, ele também... Eu já vou ver aí os vossos comentários, ok? Para além desta... Isto é uma dica, está bem? Vocês não têm de, naturalmente, arrumar a casa. E eu recomendo muito para quem tem essa vontade. Obviamente, houve já aí alguém que falou do Feng Shui. Obviamente, para além de seguirem as brilhantes dicas que a arte do Feng Shui pode dar, eu recomendo muito, imensa gente, o método KonMari, ler o livro da Marie Kondo, pelo menos o primeiro, ajuda imenso a perceber a importância, de uma forma simples, de uma forma prática, não é nada esotérico, percebemos como é que um espaço que nos transmite leveza e alegria, obviamente vai potenciar um estado de leveza e alegria na vida. Então começamos, é uma estratégia, como outra qualquer, ok? Arrumar a casa, olhar para a forma como a nossa casa está e, sobretudo, fazer esta reflexão, que é, se há uma zona da minha casa que está mais desarrumada, qual é a parte de mim que encontra-se em igual desarrumação, ok? Portanto, utilizar aqui a casa como um apoio. E depois arrumar, obviamente, outras áreas da nossa vida. Uma delas, que eu também tenho vindo a falar muito desde dezembro do ano 2019, que são, obviamente, os relacionamentos, não é? Porque lá está, vamos imaginar, arrumo a minha casa, está impecável, como eu costumo dizer, super feng shuizada, mas depois a forma como eu vivo os meus relacionamentos é desarrumada. Não há clareza de comunicação, não há entendimento, não há valores partilhados, não há ideais partilhados, não há, na prática, o reflexo, o espelho dessa arrumação que eu pretendo ter na minha vida. E temos aqui um outro ponto que eu quero tocar, que ajuda a implementar esta organização interna e que eu penso que acaba por estar cruzado com tudo o resto, que talvez venha a ser um dos grandes desafios, por razões até um bocado óbvias, mas a numerologia valida isso, durante o mês de maio, e que, se nós mantivermos como prioridade, vai ajudar-nos muito a encontrar estabilidade, sobretudo emocional, ao longo deste mês, porque o 9 é intenso. E então, a estratégia é o seguinte, é nós implementarmos rentabilização, ou estratégias de rentabilização de tempo, de recursos, de energia, através de hábitos sólidos. E eu tenho falado muito de hábitos nos últimos tempos, não só já falei aqui em alguns diretos, tenho falado obviamente muito no programa especial que lancei de mentoria. Não sei se há alguém que esteja a fazer o programa. Se sim, façam a cena, que é para eu ver a comunidade de produtividade que anda por aí. Somos um bom grupo de pessoas a transformar já hábitos de vida. E este é um mês em que, quanto mais nós conseguirmos olhar para a nossa vida e ver os hábitos que nós estamos a manter, e lá está, pode vir uma quarentena, pode vir um confinamento, pode vir um desconfinamento, mas se nós continuarmos a ter hábitos que estão a travar o crescimento, nós vamos continuar. Podem existir todos os processos de transformação, de mudança, de consciência que nós entendemos através dos números, dos astros, do que for, mas se nós não tivermos a capacidade de passar para a prática essa transformação, mantendo hábitos que não funcionam, aliás, eles funcionam, mas é pela negativa, nós vamos ficar exatamente no mesmo sítio. E uma das coisas que eu falei muito até nesse programa, que eu penso, aliás, está imensa gente a dizer aí que está no grupo, espetacular. E eles já vão validar aí, pelo menos aqui no Facebook, penso que é no Facebook, eu já estou baralhada que eu estou com 2 telemóveis, mas penso que é no Facebook. Nós no programa fazemos todo um diário de bordo para vermos os hábitos que temos e como é que vamos mudá-los. E uma das dicas fundamentais que eu dei em termos de alteração dos hábitos, e vamos procurar muito reforçar esta ideia que eu falei em relação ao 9, ok? E quem não está aqui desde o início, depois por favor vejam desde o início, que falámos aqui
muito do que era o 9 e o que é que ele representava nesta fase da vida. Então, uma das coisas que nós falamos é, nós de X em X tempo, seja em termos coletivos, seja em termos pessoais, nós passamos por processos um pouco mais dolorosos. Seja as tais perdas associadas ao 9, seja estas experiências coletivas que garantidamente têm o poder de nos transformar, mas essa transformação só produz efeitos se ela, em primeira instância, modificar a minha identidade. Nós somos seres de hábitos, nós temos a nossa vida quase toda, o nosso dia, grande parte dele é organizado por hábitos, ou seja, processos que nós temos a correr inconscientemente e de forma automatizada. Já nem pensamos neles, o que de certa maneira nos ajuda muito, porque garante que nós não temos um desgaste mental e energético de tal forma que não consigamos funcionar nas coisas mais imediatas da vida. Portanto, é bom termos hábitos a correr, mas a maior parte de nós tem hábitos que estão fundamentados numa identidade ou numa forma de nos vermos a nós próprios que não é possibilitadora nem potenciadora. E então, nós falamos muito de desenvolvimento pessoal, está muito na moda, toda a gente fala de desenvolvimento pessoal, mas muitas das vezes o desenvolvimento pessoal é refletido muito apenas em ideias ou conceitos que, na maior parte das vezes, não são mensuráveis. Seja porque eu fiz um curso e percebi coisas sobre mim, seja porque eu li um livro que me deu toda uma perspectiva. E claro que tudo isso é extremamente importante e é a porta, talvez, de entrada para a maior parte das pessoas, mas o grande processo de desenvolvimento pessoal passa ou acontece quando nós próprios somos catalisadores da mudança da nossa identidade. E há uma regra que também passo no programa de mentoria, mas penso que o programa de mentoria ainda não chegou aí, portanto, spoiler, é a regra dos 20%. Nós devemos ser capazes de, a qualquer momento da vida, sobretudo quando passamos por estas situações mais desafiantes, de termos a capacidade de nos melhorarmos 20%. E se nós tivermos sempre este instinto de melhoria constante ao nível dos 20%, e os 20% porquê? Porque não é algo que crie muita fricção na nossa vida, ou seja, todos nós somos capazes de fazer perfeitamente em tudo aquilo que fazemos uma melhoria, um acrescento de 20%, sem que isso nos faça estar totalmente desconfortáveis. E então essa melhoria dos 20% garante que a minha identidade é modificada. E a minha identidade é modificada a partir de um sítio que não é totalmente desconfortável, mas que sim já me traz algum nível pequenino de desconforto. Existe algum movimento. E isto para vos dar aqui talvez uma última nota sobre o mês, este mês 9. E estamos no quinto mês. E o quinto mês é também uma energia 5. Então o 5 não gosta muito de implementação de hábitos. Às vezes é um desafio para o 5 as rotinas, e nós para enraizarmos um novo hábito, nós precisamos de repetir muitas rotinas. Os hábitos conquistam-se através da repetição constante e consistente no tempo. E então isto às vezes para o 5 é um bocadinho morte. E então como é que isto se aplica à nossa vida neste momento? É que, veja uma coisa, nós estivemos confinados, estivemos com uma sensação talvez de algum aprisionamento e também quase uma falta de respirar ar puro e sobretudo restrição. E então o que acontece é que, como o bom 5 gosta, ora tanto se aprisiona, ora de repente liberta-se à grande. E então, não havendo muito meio termo, havia aqui muita coisa que poderia ser deitada a perder. Porque nós na vida não precisamos conquistar tudo a fazer sempre os extremos, ou tudo ou nada. Existe ali um meio termo. E então esta regra dos 20% fala-nos disso, que é, não tem que ser tudo à grande, nem que tem que ser completamente parado. Podemos fazer o processo aos pouquinhos. E por isso é que eu acho que é importante, ao longo deste mês, seja da forma que cada um de nós sentir, irmos fazendo um questionamento sobre de que forma é que, por exemplo, as mudanças no meu estilo de vida que aconteceram neste último período podem ter sido ou ter gerado hábitos ou rotinas novas que eu quero continuar a perpetuar. Okay? E eu falo-vos, obviamente, da experiência que
É um grupo, obviamente, exclusivo, é um grupo de excelência, obviamente, quem está a fazer o programa da mentoria, até porque trabalhamos muito especificamente sobre alguns objetivos pessoais, mas eu tenho visto isto acontecer muito, pelo menos dentro daquele grupo, que é o facto de termos consciência de tudo aquilo que fazemos durante o dia, do tempo que gastamos em algumas tarefas ou em alguns hábitos que estão completamente enraizados. A maior parte dos hábitos inúteis, e atenção, inúteis no sentido em que não nos levam a grande crescimento, não nos levam aos 20%, são hábitos de gratificação imediata. Okay? São aqueles hábitos que têm a capacidade de nos adormecer e de nos promover rapidamente uma sensação de relaxe. Não têm grande efeito a seguir, não nos trazem grandes benefícios, não nos trazem esses 20% de melhoria, mas naquele momento eles aliviam alguma tensão, aliviam a ansiedade, aliviam o nervosismo. Vou dar um exemplo prático, sem cair no clichê, para não se chatearem comigo das redes sociais, até porque estamos aqui a comunicar na rede social, mas eu vejo muitas pessoas no ambiente de trabalho, por exemplo, a terem um hábito constante de... vamos imaginar que têm que fazer uma tarefa importante e obviamente estão ali no debate de procrastinar ou fazer a atividade importante, e então chega um e-mail e aquele e-mail não precisa ser lido naquele momento, mas a pessoa que vai fazer, para se libertar da tensão de não estou a conseguir fazer esta tarefa, ou não estou a conseguir arrancar com o meu dia de trabalho, eu vou ler o e-mail. Ou vou, sim, checar as mensagens. E naquele momento produz um relaxo, uma descontração. Porquê? Porque o meu foco, a minha energia, a minha mente foi voltada para outro sítio e eu por momentos esqueci aquela preocupação ou aquela tensão. Ela não se resolveu, ela continua lá, ok? Portanto, a minha sugestão é darem-se conta e fazer isto mesmo antes de voltarmos à nossa vida normal, que eu creio que, pelo menos este mês, ainda vai ser o tempo que vai tardar, que é, de facto, olharem para o vosso dia e, por que não, fazer mesmo este exercício do diário de bordo e registar as tarefas em que vocês, com as quais vocês interagem ou as tarefas que vocês se propõem durante o dia e quanto tempo e qual é o resultado dessas tarefas. Porque este mês é mesmo importante, ou seja, a arrumação que não seja só de facto a arrumação na casa, é importante a arrumação na casa, no ambiente em que estamos. Eu creio que a maior parte de nós vai sentir isso naturalmente. Porque é impossível nós passarmos por esta experiência e não haver algo de nós que entretanto mudou. E então deixar que essa mudança transponha para outras partes também na nossa vida, que nós muitas vezes descuramos, sobretudo para quem está muito em busca deste desenvolvimento pessoal, o que quer que isso seja, está bem? Nós buscamos coisas grandes, mas é nas pequeninas que está a diferença, ok? Porque lá está, e eu digo sempre isto aos meus alunos, eu posso fazer cursos, e os cursos têm informação espetacular para mim, que geralmente têm, mas a dificuldade em eu obter resultados a partir daquele curso ou daquele programa não tem necessariamente a ver com a qualidade do programa, tem a ver sim com não haver espaço na minha vida para eu implementar os pequenos passos que foram propostos nesse programa. Okay? E por isso é que tantas vezes acontece essa sensação de frustração entre esse desenvolvimento pessoal e depois a vida prática. Né? Nós desenvolvemos-nos internamente, novas ideias, novas perspectivas, mas depois a nossa vida na prática não reflete isso. E este é um ponto que é extremamente importante em maio. A nossa vida, a nossa transformação e, sobretudo, este processo todo que passamos, que foi tão desafiante e ainda está a ser desafiante para a maior parte de nós, que ele não tenha sido em vão. E para que ele não seja em vão, nós precisamos estar atentos aos pequenos detalhes da vida. Lembra-se que o ano 4 fala disso. O 4 é um número de detalhes, é um número de rotinas, é um número de hábitos, é um número de estruturas, é um número de processos. E então, se nós não estivermos atentos ao processo que está continuamente a correr no nosso dia, dificilmente nós passamos por estas experiências tão intensas e conseguimos traduzir toda a sabedoria que estes processos nos podem permitir, obviamente à parte de todos os constrangimentos que, obviamente, nós prescindíamos deles, ok? E, obviamente, para além disso, lembrarmos que o mês 9 fala da consagração. Portanto, se alguns de nós já estamos a sentir
que este mês está a entrar com esta energia de consagração, porque entretanto já vimos coisas a ser postas em prática. Eu, pelo menos, falo por mim, mas obviamente também acabo sempre por ter acesso a esta ferramenta. Acabo sempre por preparar o meu mês aliás, os meus anos em antecedência, e então, antes de entrar em maio, já estou a pensar no que é que há de possibilidade durante o mês para estar disponível para isso. E, portanto, para mim, tal como abril também, de alguma forma, mas para mim maio já se está a manifestar nesta energia de consagração, de celebrar as coisas que foram feitas. Pelo menos aqui nós fizemos imensa coisa em abril que nem sequer estava perspectivada. E eu partilhei isso muito recentemente nas redes sociais. Supostamente neste momento estaríamos em Bali, de férias, a passar quase um mês lá, e de facto não estamos. Éramos para ter ido logo em abril, 20 e pouco de abril, não fomos, e enfim, podíamos ter ficado de facto aqui um pouco queixosos, e não quer dizer que não tenhamos ficado um pouquinho, mas optámos por, de facto, vamos aproveitar esta etapa para criar coisas. Temos aqui esta janela de oportunidade, este tempo, há tanto conteúdo que nós queríamos criar, porque não? Vamos criar e vamos disponibilizar. E, portanto, para nós já está a ser um pouco esta energia da consagração, de celebrar e de planear, de fim, as férias também. Portanto, eu espero que para vocês, de alguma forma, também, para a maior parte de vocês também, já existam esta energia da consagração e do celebrar o chegar à meta. E atenção que aqui, eu digo isto muitas vezes também aos meus alunos, nós temos a mania de só celebrar as coisas grandes. E obviamente é ótimo quando nós temos grandes realizações, mas não existe uma grande realização sem pequenas conquistas. E então, que também seja essa uma estratégia para este mês. Pequenas conquistas diárias, arranjem um diário, fazer o journaling é tão bom, recomendo a toda a gente, nem que seja à noite, quais foram as pequenas conquistas. Isso ajuda-nos com valorização, ajuda-nos a segmentar o nosso dia e a perceber que nós podemos sempre, a qualquer momento, mudar o ciclo do nosso dia, a dinâmica do nosso dia, e isso obviamente leva-se para a vida inteira, ok? Bom, antes de terminar, porque provavelmente já é hora de jantar, vou aqui só responder às vossas questões, porque há aqui umas questões em ambos os lados, tanto no grupo do Facebook como no Instagram. Ui, tantas. Há aqui tanta gente que está na mentoria, tão bom. Tão bom. Por alguma razão vocês estão mais no Facebook. Ok. Estou a ver aqui. Se tiverem questões, por favor, coloquem, que eu estou aqui a corrê-las. Alguém está a perguntar se a live vai ficar disponível? Sim, vou colocar disponível, sim. Ok. Bom, eu penso que vocês estão a fazer partidas, mas acho que não são propriamente questões. Entretanto, quando estava a preparar este... E eu confesso, foi muito preparado assim, rapidamente. Fiquei aqui com muitas ideias sobre as quais falar. Portanto, é bastante provável que, se calhar nesta próxima semana, talvez, ainda faça aqui outro direto, e prometo que aviso com antecedência. Será algo mais preparado. Porque esta semana enviei um e-mail, penso que foi esta semana, aliás, a semana passada, não é? Porque já é domingo, sobre regras de propósito de vida. Não sei se alguém já leu se alguém chegou a ler esse e-mail. E tive muita resposta. Aquele e-mail foi escrito assim num desabafo, sincero, e tive muita resposta e até algumas partilhas interessantes. Então achei que talvez fosse importante falarmos disso, das 4 regras do propósito de vida. O que é que não é o propósito e o que é o propósito. Portanto, se calhar vou lançar aqui, se vocês concordarem, lançar aqui e dizer-vos que ainda se podem inscrever na semana especial de aniversário. Portanto, serão 4 aulas exclusivas que foram criadas especificamente para celebrar o aniversário da Academia Numerologia na Vida, que vão acontecer entre dia 4 e dia 7, portanto começa amanhã, um vídeo por dia. Portanto, segunda, terça, quarta e quinta. E obviamente só vão conseguir assistir se inscreverem, porque não vai acontecer aqui nas redes sociais, vai acontecer na Numerologia na Vida.
na plataforma e, portanto, se querem assistir, vamos falar dos pilares, os grandes pilares da numerologia na vida, porque obviamente são vídeos de celebração de um ano da academia, já um ano. E então vamos falar dos pilares, desde a carreira, os relacionamentos e por aí adiante, ok? Alguém me está a perguntar a que horas? A que horas o quê? Não percebi aqui. Paula, a que horas o quê? Façam inscrição, está bem? No Instagram está na bio o link e no Facebook eu já vou colocar. Mas certeza que lá está também. Que eu partilhei isso. Portanto, aqui a Helena estava a fazer uma pergunta. Olá, quero voltar ao país do meu coração. É uma boa começar já a ter como certo que vai acontecer e começar a tratar de tudo concretamente, começar a destralhar. Bom, Helena, então, a questão, já há pouco falei disto, vou reforçar agora aqui. Como tu sabes, eu já te conheço, portanto, já nos conhecemos, já nos seguimos há algum tempo, uma à outra, salvo seja. A forma como eu trabalho com a numerologia é muito pouco de futurologia, ok? Claro que sim, nós falamos aqui da energia do mês, mas é sempre na ótica de vermos as oportunidades, não tanto se alguma coisa vai acontecer ou não, isso depende sempre de nós, depende sempre da nossa decisão, da nossa ação, da nossa consciência. O que eu digo em termos universais, e volto a referir que energia universal não é a mesma coisa do que energia pessoal. Portanto, sempre que nós vamos tomar decisões muito pessoais, que afetam só a nossa vida, nós temos sempre que olhar para a energia pessoal. Em termos coletivos, é de facto um bom período para a arrumação, até porque a própria situação coletiva está a pedir isso, ok? Nós vamos retomar aos pouquinhos a nossa vida normal, é bom que recomeçamos leves. Ok, portanto há aqui pessoas a falar perguntas sobre as aulas. As horas das aulas. Tenho que perguntar ali uma técnica, mas eu creio que vão estar já disponíveis logo de manhã, porque é o dia todo para vocês poderem assistir, ok? Acho que a exceção há de ser a última aula, mas isso tudo vai por e-mail, vai ser comunicado por e-mail para quem está inscrito. Portanto, são vídeos gravados, podem assistir quando quiserem e têm que assistir aos vídeos até ao último dia, porque a partir do último dia não só têm que estar inscritos para assistir, porque senão não conseguem ter acesso ao link dos vídeos, que é enviado por e-mail, e precisam de assistir aos vídeos até ao último dia, que neste caso é até ao final do dia 7. Porque depois deixa de estar disponível, está bem? Portanto, foram 4 aulas criadas especificamente para a celebração do primeiro aniversário da Academia na Vida. Foi a minha forma de vos agradecer por estarem desse lado e acompanharem. Temos um grupo lindo de alunos na Academia. Em um ano, o que crescemos é tão bom. E, portanto, é a minha forma de vos agradecer por estarem desse lado e também por abrirem portas à primeira academia online de numerologia e, sobretudo, nesta vertente um pouquinho diferente, não tanto da numerologia de adivinhação ou mais de análise de perfil, a numerologia na vida, aplicada na vida. Não é? Como é que nós pegamos na numerologia como uma arte milenar e vemos padrões que nos possibilitam melhores escolhas, sem deixarmos de ser aquilo que somos, sem queremos ser todos iguais, ou seja, olhando para a nossa natureza, para a nossa especificidade e aplicar isso nas mais áreas de vida, ok? Objetivos práticos e mensuráveis. Ora, só aqui ver se há aqui... Como é que se podem inscrever? Está aí o link. Sandra, obrigada por estás a deixar o link. Ok, há aqui uma questão interessante que é muito comum também. Quem tem a mesma energia universal e pessoal, ou seja, está agora no ano 4, a energia é a mesma, certo? A energia é a mesma, fica mais intensa, sim senhor. É mesmo essa a resposta, está bem? Gabriela, tudo bem? Temos aqui o nosso grupo de alunos. E vou aproveitar para também responder aqui em direto a uma questão que me colocam muitas vezes. Eu acho que é raro o dia que eu não recebo uma mensagem, um e-mail com essa questão. Uma vez estamos a falar aqui de anos. Ana, o meu ano pessoal começa em janeiro e vai até dezembro, ou só começa no meu aniversário, porque eu faço anos em outubro ou novembro, ou seja o que for. E então eu vou-vos dar a minha resposta, naturalmente, ok? Porquê? Porque existe, em tudo na vida,
existe a teoria, que muitas das vezes a teoria foi desenvolvida, obviamente, por pessoas que têm opiniões próprias, e depois existe a prática, que obviamente também vai depender da experiência de cada pessoa. E portanto eu vou-vos passar aquilo que é a minha experiência, e experiência não só profissional, mas sobretudo pessoal, de olhar para a minha vida e perceber como é que funcionam os meus anos. Nós temos a numerologia, aquilo que é chamada a numerologia de progressão, e a numerologia de progressão é o seguinte: nós pegamos o nosso mapa base, que é composto de muitos números e que fala do nosso percurso, das nossas possibilidades, das nossas potencialidades, fala também da nossa personalidade, tudo aquilo que já está presente desde o momento do nosso nascimento e que não vai certamente alterar muito. E o mapa de progressão é como se nós tivéssemos esse mapa todo e colocássemos uma lupa para ver qual vai ser o comportamento daquele mapa num momento específico da nossa vida. Ok? Isso é aquilo que nós chamamos de progressão. E então, por exemplo, se eu quiser estudar o meu ano de 2020, eu vou colocar essa lupa em 2020 e eu não vou ver só o ano 2020, eu vou ver o meu mapa todo, mas assim, digamos que assim, encolhidinho dentro daquele ano. E então, tudo o que eu leio, e isto é aquilo que uma boa análise numerológica faz, ok? Quando eu olho para o meu ano, eu não vou ver só o meu ano, eu vou ver imensos aspectos que fazem parte de mim e que vão dizer que eu, pessoa, com este nome e com esta data de nascimento, naquele ano tenho uma série de probabilidades relativamente à minha forma de estar, ao meu crescimento, à minha evolução, à minha energia mental, à minha energia emocional, até espiritual, e que a vida vai dar uma série de possibilidades que são probabilidades, ora umas mais vantajosas do que outras. E que, obviamente, sou eu sempre que vou escolher como é que eu vou viver essas probabilidades. Daí que previsões é sempre uma coisa muito difícil de fazer, ou se calhar nem é assim muito vantajoso. Ora, dentro dessa análise de progressão, nós temos muitos elementos. Nós não temos só o ano pessoal. O ano pessoal é apenas uma coisinha dentro da mapa de progressão. Nós temos trânsitos, temos essências, temos domínios, temos ciclos, temos realizações. Dentro do próprio ano nós temos trimestres, temos meses, enfim, nós temos uma análise de progressão de mapa de um ano é algo complexo, ok? Portanto, não é algo que nós façamos só olhar para o ano. Ora, de todos esses elementos que fazem parte da nossa mapa de progressão, o ano pessoal é, curiosamente, o único elemento que nos liga ao ano universal. E o ano universal é sempre o ano que funciona para todos nós de janeiro a dezembro. Ou seja, neste momento, 2020 é um ano universal de energia 4 para toda a gente de janeiro a dezembro. O ano pessoal é... Eu gosto de imaginar sempre o ano universal e o ano pessoal como duas pessoas de mãos dadas a caminhar no mesmo sentido, porque, inclusivamente, para nós calcularmos o nosso ano pessoal, nós precisamos do ano de calendário. Então, dentro de todos os elementos do nosso mapa de progressão, o ano pessoal é o único que está alinhado com o ano universal e que nos diz que nós nunca estamos desfasados do coletivo. Ok? E ele faz esse espelho. Por isso é que é sempre interessante nós olharmos para o nosso ano pessoal, como alguém já estava aí a questionar, face àquilo que é o ano universal. Porque nunca na vida faz sentido nós analisarmos a nossa vida pensando que nós somos uma ilha ou que vivemos excluídos. Ok? Ou que vivemos excluídos do mundo ou ausentes do mundo. Portanto, naturalmente, aquilo que eu vou estar a vivenciar, e este ano é o exemplo perfeito para isso, aquilo que eu estou a vivenciar no meu ano pessoal está a ser afetado, positivo ou negativamente, isso é depois consoante a perspectiva de cada um, por aquilo que está a acontecer no coletivo à base do ano universal. Por essa razão, para mim, considero, depois de muitos anos de experiência e de testar muitos casos, considero o ano pessoal sempre de janeiro a dezembro. A base de cálculo é o ano civil, portanto é essa a base que nós consideramos, que é de janeiro a dezembro, portanto o ano pessoal também fica de janeiro a dezembro. Obviamente existem outros numerólogos que fazem de outra forma, mas está tudo certo, ok? Há lugar para todos. E eu acho que nós temos que sempre escolher aquilo que funciona para nós, sou muito honesta. Porque às vezes pode acontecer, e eu digo isto muitas vezes quando falo de anos, depende muito da nossa energia. Nós não estamos em janeiro, dia 1 de janeiro, e a nossa vida mudou porque o nosso ano mudou. Tal como não estamos no nosso dia de aniversário, de repente tudo mudou porque transitámos de aniversário. Okay? Todos os outros elementos que eu falei há pouco, trânsitos, essências, domínios e ciclos e por aí adiante, tudo isso vai de aniversário a aniversário. E depois temos o ano pessoal que vai de janeiro a dezembro.
A técnica, e por isso é que às vezes é difícil fazer estas análises, é conjugarmos tudo. Que é perceber que nós temos uma energia constante, não é constante, aliás, uma energia a correr, uma energia cíclica de janeiro a dezembro, que depois vai ter outras energias lá dentro que sim variam de aniversário a aniversário. E por isso é que, obviamente, nós devemos sempre procurar alguém profissional para fazer este tipo de análises, porque senão, depois, às vezes, podemos estar a fazer análises incorretas quando é momento de tomar decisões. Ok? E então, como vos dizia, às vezes, consoante a nossa vibração, também a nossa percepção do ano muda. Há anos que são mais rápidos do que outros e, portanto, é normal que eu tenha anos em que eu sinta mais rapidamente a passagem do ano do que outros anos. Eu própria posso ser uma pessoa mais dinâmica ou ter energias mais ativas no meu mapa. Portanto, eu vou sentir a transição do ano antes ou o oposto. E eu já tenho reforçado isto até algumas vezes a título de exemplo. Eu, por exemplo, outubro de todos os anos, eu já estou a sentir a energia do ano seguinte. E eu só faço anos em abril. Ok? Portanto, outubro de 2019, eu já estava claramente a sentir a vibração deste meu ano pessoal em 2020, apesar de só ter feito anos agora em abril. É preciso nós termos algum discernimento e perceber o seguinte. Nós estamos a falar de uma ferramenta, sim, que é matemática e que, portanto, é muito prática, mas essa ferramenta deve estar sempre ao serviço do ser humano. O ser humano não é estático. Nada é estático, na verdade. E então, a forma como nós trabalhamos a ferramenta ao serviço da consciência e de ações, decisões melhores tomadas, ou seja o que for, cada passo do nosso caminho, deve ser sempre adaptado à natureza da pessoa. Ok? Quando nós pegamos numa ferramenta e queremos vê-la muito fechada e muito pouco dinâmica, há uma coisa, mais tarde ou mais cedo vai falhar. Okay? Porque o ser humano é dinâmico, não é estático, e a numerologia também não deve ser, e portanto deve sempre adaptar-se às nossas necessidades e àquilo que funciona para nós. Ok? Espero ter respondido à questão. Se calhar vou gravar este bocado do direto, para que quando voltarem a perguntar, eu recebo tantas vezes, vocês não têm noção. Quase todos os dias eu recebo a questão: Ana, mas eu faço anos em como é que é? Eu já tenho uma resposta tipo, vejam lá. Alguém pergunta como podemos saber o nosso ano pessoal. É somar o dia e o mês de aniversário ao ano de calendário. Ok? É simples. Bom, se não existem questões, que eu creio que não, eu vou dar aqui por terminado este direto, que o plano era ficar mais curto do que isto que está. Quero desejar, em primeiro lugar, um resto de bom domingo, que aproveitem o serão com atividades úteis de regeneração antes de começarem uma nova semana. Que para todos a vossa semana seja serena, ok? Sem grandes percalços. Vamos todos aos poucos agora adaptarmos como quer que seja para cada um de nós esta nova fase. Para mim pouco vai variar. E espero mesmo ver-vos amanhã no primeiro vídeo de aniversário, de celebração. Celebrar, não é? Consagração, de celebrar aqui o aniversário da Academia de Numerologia da Vida, que é um dos meus projetos assim, mais amados. Portanto, espero-vos ver lá. É só inscreverem-se e depois recebem um e-mail cada dia com o link para assistirem ao vídeo. E pronto, e o resto de bom domingo. Vamos deixar aqui os links, ok? Um beijo a todos, obrigada por estarem desse lado e até breve.